Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de agosto e tudo que eu comprei no mês de agosto. Eu juntei os dois por quê? Porque vocês vão ver que não é lá grandes coisas, nem numa categoria e nem na outra. Porque eu tive um mês de agosto muito complicado, foi muito pesado. Eu dei aula todos os sábados, o dia inteiro, né? Além de trabalhar a semana toda, 8 horas por dia. Dei aula aos sábados, o dia inteiro, e eu também estava estudando para um concurso. Então, à noite, na semana, eu estava estudando para um concurso, né? Agora já passou, já acabou tudo, deu tudo certo. Mas eu fiquei um farrapo, mano, perdi 3 quilos nessa brincadeira, né? E por conta disso não li muito, né? Quer dizer, li para o concurso, não li literatura, né, pro canal. Então deixa eu mostrar o que eu li. Eu li pouco, mas eu li uma obra de muito peso e consegui gravar vídeo ainda para ela, que é Os Irmãos Karamazov, né? Eu imagino que boa parte de vocês viram um vídeo. É um vídeo até longo, né? Que eu tô comentando a obra e por isso eu não vou falar dela aqui. Eu só vou resumir, fazer uma linha de resumo para quem não conhece a história. Que é a história de um parricídio. 3 filhos, de um pai odioso, e 3 filhos e um quarto provável filho, né? Não é comprovado. De um pai odioso, sujeito escroque e tal. E esse pai é assassinado, né? E é claro que todo mundo pensa que é um parricídio porque já havia essa história de um filho querer matá-lo, né? E aí a história se desenrola, mas o que eu achei mais interessante aqui é esse crime, ele é cometido em nome de uma teoria, que há um duelo argumentativo entre niilismo e cristianismo que é muito interessante, né? O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Eu acho que eu não li essa obra no momento certo. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido essa obra em outro momento, eu iria aproveitá-la bem mais. Porque é um tema que me agrada, porque não sei se todo mundo sabe, eu tenho um projeto de leitura que é sobre o Holocausto, né? É que neste ano eu não estou lendo muito a respeito. Mas eu me meti em vários outros projetos, esse acabou ficando um pouquinho de lado, mas eu leio para esse projeto, em breve eu vou fazer uma atualização do assunto, né, sobre o projeto. E este livro conta a história do Homem do Castelo Alto, que é uma figura, uma alusão a um escritor que escreveu um livro em que conta a história pós Segunda Guerra, né, o que aconteceu. Os alemães, japoneses perderam, os vitoriosos foram Inglaterra e Estados Unidos. Certo, a gente pensa, ó, é essa a história, foi assim mesmo que aconteceu, só que não aqui, nesse contexto. E a história dele é uma distopia para essa história aqui. Porque aqui no livro o que aconteceu? A gente está numa sociedade em que os africanos são escravizados, né? Os judeus também são perseguidos, eles têm que se disfarçar, fazer cirurgia para se disfarçar. A gente está num ambiente que os alemães ganharam a guerra. Os alemães ganharam a guerra, os japoneses também, então tudo gira em torno dessas duas potências. Então, a história desse Homem do Castelo Alto aqui, que ele conta, né, é uma ficção para aquela realidade. Não é muito interessante isso? É muito interessante. E aí tem vários personagens, tem história de tráfico, personagens de filme mesmo. Isso aqui parece um filme de ação. Será que não fizeram filme sobre esse livro? Alguém sabe? Com outro nome? Eu sei que virou série de TV, só, mas filme eu não lembro. Porque os livros do Philip K. Dick normalmente viram filmes, né? O Exterminador do Futuro, Blade Runner, esse aqui eu não sei. Mas é a situação em que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então imaginem qual é a sociedade aqui com poder. Qual é o tipo de valor que essa sociedade aqui tem. Demian, do Hermann Hesse. Esse é um romance de formação. Eu li para a categoria romance de formação do Desafio Livrada, né? Esse livro é bem interessante porque conta a história de um menininho, Sinclair, não sei o nome, que ele é de uma família classe média e tal, e se mete lá numa confusão, porque aquela história de garoto que quer ser aceito fica contando vantagem. Aí ele se meteu lá numa confusão tal com outro garoto e ele chegou a ficar doente, porque estava em apuros. E aí até que aparece o Demian, que é um colega, né, que surge, colega lá da escola, e é uma figura totalmente misteriosa, tanto de aparência quanto de personalidade. E o Demian livra o Sinclair, acho que é Sinclair,
da presepada na qual ele se meteu, e o Demian passa a ser uma espécie de guru, de guia, a principal referência do Sinclair para se desenvolver. E a referência mais forte é a principal referência espiritual. Aqui é uma busca do Sinclair, uma busca de identidade, por isso que é um romance de formação, né? É uma busca, só que não é uma busca religiosa, é espiritual. A espiritualidade é algo bem mais amplo do que a religião. A religião está relacionada à espiritualidade? Está, mas a espiritualidade é algo mais abrangente. Você não precisa ser religioso para exercer, você não precisa ter uma religião para exercer a espiritualidade. Tem gente que exerce sua espiritualidade por meio da arte, por meio da ciência, enfim. E o Sinclair busca, e o Demian aparece em momentos chaves, assim, dando respostas e tal. E tem algumas passagens aqui bem interessantes que a gente percebe a influência de Nietzsche, né? Em Hermann Hesse. Aqui até o personagem lê Nietzsche. E vê algumas teorias aqui de Nietzsche, algumas coisas de Nietzsche, de superação, sabe? E a gente percebe aqui outras passagens também de Freud, sabe? Alguma coisa assim psicanalítica. E de superego e tal. Então a gente percebe aqui. A gente sabe que Nietzsche influenciou Hermann Hesse e a psicanálise também. A gente percebe isso aqui, né? E eu gostei. Eu acho que eu criei uma expectativa pro final, pensei que fosse uma outra coisa, aí eu fiquei um pouquinho decepcionada, mas assim, não é culpa do livro, eu que criei expectativa, não devia ter criado. Mas eu gostei bastante. As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg eu a conhecia pelo filho, porque eu adoro o Carlo Ginzburg, historiador. Eu pensei, a mãe desse cara só pode ser muito interessante por ele ter se tornado o que se tornou. E né? A forma de escrever... Primeiro que ele já tem uma forma de escrever muito peculiar. Ele faz historiografia com um método que me encanta, né? Eu que dou aula de metodologia científica, aquela coisa de mostrar o caminho, me agrada muito. E a mãe dele escreveu, aqui são textos que eu não sei nem como classificar, porque parecem contos, mas parecem ensaios, é uma coisa muito intimista. Tem um eu aqui que em muitos casos parece um eu lírico, e é meio autobiográfico, né? E são as teorias, a percepção dela, o modo de ver a vida. Tem uma parte, eu não sei se é capítulo, se é conto, enfim. Tem um texto aqui que ela fala dos ingleses, né? O período que ela morou na Inglaterra, ela fala dos ingleses, as impressões dela sobre os ingleses. E as construções, a percepção dela é uma coisa muito delicada e muito cuidadosa, e muito apurada. Eu gostei bastante, são textos bem escritos e intimista mesmo, tem muita subjetividade nisso que ela produz. E o texto que eu mais gosto é o último, que dá nome ao livro, que é As Pequenas Virtudes, né? Que ela fala que os pais devem ensinar aos filhos as pequenas virtudes. E o que ela chama de pequenas virtudes, né? São as coisas menores, assim. Sabe aquela coisa de o diabo mora no detalhe? Então, é isso, o detalhe que faz a diferença. Eu gostei bastante dessa obra. O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Essa obra é bem famosa e ela conta a história de... O Mercador de Veneza é o Antônio, um cara bem abastado. A gente está na Veneza do século XIV. Nessa época a Veneza era uma grande potência, né? Era um centro comercial porque é uma cidade ilhada. E qual era a forma de fazer comércio naquela época? Embarcações, né? Todo aquele transporte das Índias e tal, vocês têm que se lembrar que é um momento um pouquinho antes que antecede as grandes navegações que levaram os portugueses e os espanhóis a colonizarem a América. Então a gente está nesse momento de mercantilismo, momento pós-feudal, né, que o comércio está em polvorosa, superaquecido, e isso acontece por meio de navegações. E aqui a gente tem um representante, o Antônio, que é o grande mercador, né, que seria o comerciante, e ele tem um amigo jovem de origem nobre, mas sem dinheiro, ele perdeu toda a fortuna. E esse amigo pede dinheiro ao Antônio para que possa cortejar uma tal de Pórcia, uma rica herdeira, que também gosta dele. E o Antônio não tem dinheiro no momento, né? Então ele acaba sendo fiador desse Bassani, eu acho o nome, e vai pedir dinheiro a um judeu, o Shylock. E esse Shylock já tinha sido muito humilhado pelo Antônio, porque aqui o judeu, nesse momento, olha só, aqui não tinha acontecido o Holocausto ainda.
Os judeus sofriam muito preconceito, muito mesmo. E é a visão de Shakespeare, hein? Não é que ele coloca isso na boca de um personagem e depois há uma justiça. Não. É a visão de Shakespeare. O Antônio chega a cuspir, né? É narrado aqui o momento que ele havia cuspido na cara do Shylock. E o Antônio não cobra juros pelos empréstimos que faz, e aí condena o Shylock por cobrar juros, né? O agiota. E toda a sociedade ali recrimina. Os judeus sofrem muito preconceito. Tem uma fala do Shylock aqui, que ele fala que ele é gente como todos os outros. É uma fala bem emocionada. E é incrível que o fim deste livro, dessa história, o Shylock não se dá bem, né? Porque o Shylock fala que empresta o dinheiro desde que o Antônio se comprometa a dar uma libra da própria carne. Uma libra é por volta de 450 gramas, mais ou menos, da própria carne, ou seja, cortando a própria carne. O Antônio aceita e tal, e aí o Bassânio vai lá cortejar. Só que aí as embarcações que o Antônio estava esperando, né, com mercadorias para ele ter dinheiro, enfim, acontece naufrágio, ele perde tudo. Enfim, ele fica devedor do judeu. E todos achavam que o judeu não ia cobrar a dívida mesmo, né, nesses termos. E ele quer cobrar. Ele quer cobrar. E aí há toda uma revolta contra Shylock, o judeu. E eu sei que essa peça foi encenada, o Shylock aparece como um grande vilão, e essa peça foi encenada muitas vezes, eu sei disso, com o Shylock parecendo a representação do diabo, né? O judeu. Olha só a letra escarlate que esse povo carregou por muito tempo. Só que depois do Holocausto, todas as encenações dessa peça é mais condescendente com os judeus, aparece o judeu, o Shylock é representado de uma maneira bem mais humanizada, mas aqui não, aqui ele é o vilão. Embora ele faça um discurso todo emocionado, né, reclamando do preconceito que sempre sofreu, mas ninguém tá nem aí. Se a gente olhar com os olhos de hoje, né, se a gente cometer anacronismo, olhar com os olhos de hoje algo que foi escrito no século XVI, a gente vai falar, nossa, mas que é politicamente incorreto, há muito preconceito aqui. Era assim que as pessoas consideravam os judeus, como agiotas representantes do mal, né, e Shakespeare mostra isso aqui. Não quis passar o mês sem ler uma obra de literatura brasileira, então eu li O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, que é uma peça de teatro. Eu fiquei muito impressionada positivamente com a qualidade dessa peça. Eu só sabia que era a história de um cara que carregava a cruz para pagar uma promessa, não sabia muito, né? Eu não vi o filme, tem um filme com o Zé Maier, tem outro lá com o Leonardo Vilar, eu não vi, né? E comecei a ler isso aqui, nossa, que coisa bem feita, que história boa. É muito divertido, as figuras aqui, os acontecimentos, é tudo muito divertido. Mas a gente corre um risco de ficar só se divertindo com as figuras bem marcadas e as relações, os acontecimentos entre elas. Tem muita parte aqui que é muito engraçada mesmo. E esquecer da crítica que há aqui nessa história. O que ele está criticando? Ele está criticando a igreja, a sociedade, a hipocrisia. Porque o Zé do Burro, ele caminhou por 7 quilômetros com uma pesada cruz nas costas para pagar uma promessa que era levar essa cruz até a igreja de Santa Bárbara e colocar a cruz lá dentro da igreja. Ele chega, ele é a esposa, ele chega muito cedo, a igreja está fechada, então ele fica esperando. E depois que a igreja abre, o padre começa a interrogá-lo para entender qual era a promessa, e quando o padre descobre que ele fez a promessa por conta de um burro, porque o burro Nicolau estava doente e tal, ele pensou que fosse perder o burro e fez a promessa para Santa Bárbara, só que num terreiro de Yansan, que equivale a Santa Bárbara, e isso deu uma confusão. Primeiro porque era pelo burro, e depois o padre falou que ele estava lá com rituais satânicos. Ele falou, não, foi para Santa Bárbara, não deixa ele entrar na igreja. E aí todos os personagens que vão aparecendo nessa história, de uma forma ou de outra, tenta tirar proveito da história. Um repórter sensacionalista que quer fazer aquilo um estouro de reportagem. Aí tem um gringo lá que fala espanhol, não lembro de onde que ele é, que é dono de um bar e aquilo ali tá dando freguesia pra ele, então ele quer se aproveitar. Um gigolô, vão aparecendo pessoas e cada um vai querendo se aproveitar. E
o Zé do Burro fica praticamente fazendo papel de palhaço ali para os outros. E a questão dele, ele é um fiel mesmo, ele acreditava, não, a santa não vai aceitar que eu deixe só na porta da igreja, eu prometi deixar lá dentro e tal. E toda a questão dele não é levada em consideração, né? Então o Dias Gomes faz uma crítica a essa hipocrisia toda, né? Parece que a igreja não sabe reconhecer um fiel, hein? Então foram estes os livros que eu li, pouca coisa, né? Mas foi isso que eu consegui fazer. Agora eu vou mostrar o que eu comprei. Comprei só 2, olha só, comprei 2. Um, Tratado da Magia, do Giordano Bruno. Eu peguei uma promoção da Martins Fontes e eu quis muito comprar essa obra, porque foi graças a essa obra, graças não, em razão dela, né? Que o Giordano Bruno foi queimado pela Inquisição, né? Pelas coisas que ele está falando aqui, né? Eu tô louca para ler, porque eu adoro fonte primária. Quero saber por que ele foi, enfim, queimado. E uma outra que eu comprei no sebo, eu vi que estava muito barato, R$5. Suicídios Exemplares, Henrique Villamatas. R$5. Como eu não tenho nada do autor, eu quis comprar para conhecer. Então só adquiri esses 2. Não comprei nada na Book Friday, porque eu até dei uma olhada, mas nada me interessou. Tudo que eu achei interessante eu já tinha, sinal que eu não preciso comprar livro, né, por um bom tempo. Também não fui à Bienal do Livro por conta dessa correria de estudar. Eu fiquei 4 noites dormindo apenas 2 ou 3 horas para estudar. Então, assim, foi pesado, foi difícil. Eu não fui na Bienal, né? Infelizmente. Agora só daqui 2 anos, né? Mas paciência, foi por uma boa causa, deu tudo certo. E agora eu vou falar o que pode interessar para vocês de post no blog, né? Eu publiquei a história do mito de Prometeu, estou explicando direitinho 2 versões do mito. O mito de Pandora, que também tem a ver com o mito de Prometeu. Que mais? Foco nas artes, Guernica, eu explico um pouco do contexto histórico de Guernica, aquela famosa obra de Picasso, também falo de algumas nuances assim de análise da obra. Em História da Receita eu conto a história do bobó de camarão, né, como surgiu. E, enfim, né, eu vou dar uma olhadinha em alguns posts que podem interessar vocês e deixar aqui embaixo, caso vocês queiram ver. Mas acessem lá o blog, curta a página do blog no Facebook, porque assim vocês vão receber tudo que eu publico. Eu publico praticamente todos os dias úteis da semana. Às vezes eu publico, quando eu viajo, eu publico de domingo a domingo, porque aí fica muita coisa. E quando está muito corrido, eu publico umas 4 vezes por semana, e quando está ok, umas 5 vezes, né? Tô mantendo essa rotina por enquanto. Então, deem uma curtida lá na página que vocês vão receber tudo. Coisas sobre São Paulo, gastronomia, cultura, arte, de modo geral, certo? Filme, no que dá também. Comparo literatura com filme, texto, música, essas coisas, enfim, intertextualidades. Tá bom? Então dê uma olhadinha lá, curta a página no Facebook, o Que Vi do Mundo. O Que Vi do Mundo também no Instagram e no Snapchat. Certo? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, se não for inscrito, de comentar, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.